A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ator e publicitário Simval Martins é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Ele fala da história do rádio, da televisão e da publicidade no Paraná. Simval, começando pela origem da família, Minas Gerais, e muito cedo vocês vieram para o norte pioneiro plantar café. É verdade. Minha família era de uma cidadezinha interiorana de Minas Gerais chamada Mar de Espanha. Dista aqui uns 75 quilômetros aproximadamente de Juiz de Fora, para se posicionar bem de onde nós vivemos. E fomos para Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Norte Pioneiro não, naquela época era chamada Norte Velho, hoje é que é Norte Pioneiro. E, então fomos de Malicuia para lá e eu fui o último da prole de nascidos em Minas, estava aqui com 3 anos de idade. Meu pai foi ser primeiro responsável como capataz de uma fazenda no interior de Santo Antônio da Platina. Depois já comprou o sítiozinho deles e nós vamos lá para aquele sítiozinho de Santo Antônio da Platina. Ali aprendemos a ler e a escrever. Papai contratou uma professora particular para nos ensinar a ler e escrever, e aí parece que surgiu o boato lá que ele estava tendo um caso com a professora. Mamãe fez a professora espiantada ali, e aquilo acabou provocando a nossa ida praticamente para a cidade também. Papai já estava com vontade, que a gurizada toda estava querendo estudar, e tinha 5 filhos já naquela oportunidade. Acabamos ficando em 7. São 6 homens e a última que foi mulher. Eu sou o 5º dessa família. Sua infância foi num sítio de café, então? Foi num sítio de café, comendo goiaba no pé, chamando mimosa, mexerica no pé também. Então foi uma época muito gostosa e a gente tinha saudade. E naquela época também nós éramos muito pobres, a gente apanhava chuchuzinho, pepininho, aquelas coisas todas, e nós íamos vender em Santo Antônio da Platina. E distava a 6 quilômetros da cidade, nós íamos a pé, para vender aquelas verdurinhas de porta em porta, para poder trazer uns troquinhos para casa para ajudar nas despesas da família. Tá? E essa foi a minha infância. Quando o papai mudou para a cidade, aí a coisa já melhorou um pouquinho mais. Ele montou uma casa em Santo Antônio da Platina, e nesta casa ele também criou uma selaria, que vendia produtos para cavalos, para charretes, arreios, biqueiras, etc. E a gente ajudava um pouquinho ali também. E eu fui ser engraxate, estudando, já fazendo o curso primário naquela época, e fui ser engraxate. Eu tenho um certo orgulho dessa minha profissão em Santo Antônio da Platina, porque eu fui considerado durante 2 anos consecutivos o melhor engraxate da cidade. Então sabia ilustrar o sapato muito bem. E essa coisa de infância, de guri, nos dá uma saudade muito gostosa, muito bacana, porque Santo Antônio da Platina é uma cidade que vive no coração, porque lá eu passei toda a minha infância. Você veio sozinho para Curitiba? Vim, a minha família toda ficou em Santo Antônio. Nesta época, nós já possuímos mais 2 irmãos, que eram o Jacir e a Maria Helena, que eram os caçulas da casa. Esses já são platinenses. E aí vim para Curitiba sozinho e vim estudar no Colégio Estadual do Paraná. E ali no Colégio Estadual do Paraná fiz um monte de amizades e comecei a ser curitibano. Como era o Colégio Estadual do Paraná, essa grande escola paranaense no começo da década de 50? Olha, o Colégio Estadual do Paraná não só era uma excelente escola, como estava se rivalizando e talvez até sendo mais importante do que as escolas privadas de Curitiba. Não só o nome do Colégio Estadual era muito importante, como também o seu nível docente era muito expressivo. Eram professores de primeiríssima qualidade, uma administração exemplar, e o Colégio Estadual era um exemplo para todas as escolas. Infelizmente, parece que ultimamente ele caiu um pouco, embora permaneça ainda um certo nome de saudade. Mas naquela época o Colégio Estadual era um exemplo. E eu vim preocupado para Curitiba, dizendo assim, puxa, meu Deus do céu, como eu estudar num dos colégios mais importantes da cidade, eu tenho que me rachar de estudar mesmo. E estudei bastante. E fui tão feliz que no primeiro semestre eu já havia passado o ano letivo. Eu estava fazendo curso científico lá no Colégio Estadual do Paraná e depois tive a oportunidade no ano seguinte, na minha formatura aqui, de ser o orador da turma também. Eram 300 colegas. Você era bastante extrovertido, bastante. Novo, e foi daí que surgiu o teatro na sua vida? Foi. Eu tinha um colega de classe que trabalhava no grupo de teatro do Colégio Estadual do Paraná. E ele ali, vendo essa minha forma desembaraçada, não só comportamental, como meio papagaio falador, ele disse assim, você não gostaria de fazer teatro?
Falei, mas teatro, será que dá? Claro que dá, vamos lá. Nos levou lá para o grupo de teatro do Colégio Estadual do Paraná, que havia um professor que ministrava os cursos de teatro. E fui lá, acabei gostando, trabalhei em 4 peças lá no Colégio Estadual do Paraná, e aproximadamente uns 10, 15 shows, porque naquela época, todas as vezes que tinha dia do namorado, dia do papai, dia da mamãe, dia do aluno, dia do professor, nós fazíamos um showzinho, porque o próprio colégio tem um teatro, né? Então, nesses shows, era uma alegria constante, todo mundo, cada aluno tinha a possibilidade de mostrar aquilo que era capaz de fazer. Eu era o produtor, diretor do show e era o apresentador do espetáculo também, já era todo saliente para isso. E acabou dando muito certo, porque numa dessas peças que eu trabalhei no Colégio Estadual do Paraná, o Ari Fontoura, nosso velho companheiro que hoje está na Rede Globo, me viu trabalhar e me convidou para trabalhar no seu grupo. E aí eu comecei semi-profissionalmente no teatro, na Sociedade Paranaense de Teatro. Digo semi-profissional porque nós fizemos um acerto, diz assim, o que der nós rachamos por todo mundo, coisa e tal. E nesta mesma época que a gente estava trabalhando no grupo, de vez em quando a gente recebia um convite do Teatro de Comédia do Paraná para fazer algum espetáculo lá. E lá a gente ganhava um cachezinho já determinado como profissional. Semi-profissional, porque era um cachezinho só por ensaio, um cachezinho por cada espetáculo que a gente apresentava. Né? Curitiba, na década de 50, já tinha vários grupos de teatro. Existia, sim. Não eram muitos, mas eram muito capazes e eficientes, com pessoas muito qualificadas também. Um dos grupos era dirigido por Glauco Flores de Sabrito, que hoje até leva o nome do mini auditório lá do Teatro Guaíra. O Roberto Minghini, na época, também já era um produtor bastante eficiente e um diretor de muita qualificação. E o João da Glória, infelizmente, esses 3 já hoje falecidos. Eram produtores muito eficientes e todos eles com muita qualificação, não só técnica como artística, e ali a gente via-os trabalhar, via-os dirigir, e o nosso grupo também ia seguindo essa caminhada. Fizemos muitas peças no Teatro Guaíra, que era no Teatro Experimental do Guaíra naquela época, não era nem teatro de comédia ainda, Teatro Experimental do Guaíra. E quando surgiu a oportunidade do Teatro de Bolso na Praça Rui Barbosa. Esse Teatro de Bolso tinha sido uma obra construída pela LBA, num terreno da prefeitura, construído pelo governo do estado. Nós tínhamos os 3 órgãos governamentais envolvidos no processo de construção do Teatro de Bolso. E deu para a Sociedade Paranaense de Teatro administrar. E eu, como estava na Sociedade Paranaense de Teatro, fui lá. Nós estreamos no Teatro de Bolso, hoje sou placa lá na cidade, né? Com A Camisola do Anjo, uma comédia de Pedro Bloch. Era uma comédia assim, muito engraçada. E nesse espetáculo eu fazia um velhinho de uns 80 anos mais ou menos. O que eu tinha? 18 para 19 anos, fiz um velhinho de 80 anos e já tive alegrias na minha vida porque eu fui aplaudido em cena aberta com esse papel desse velhinho que eu fazia. E ele era tão carcomido, um mastigador de dentadura também, com timbre de voz, assim, um tipo muito curioso, que mais tarde o Maurício Távora resolveu escrever um personagem especialmente para mim, baseado nesse velhinho que eu havia feito nessa peça chamada A Camisola do Anjo, para a televisão já daí. O teatro não desviou do seu objetivo maior, que seria o estudo. Você cursou Direito. É verdade. Eu nesta mesma oportunidade, eu saí do Colégio Estadual do Paraná, logo a seguir fiz vestibular e passei na PUC para o curso de Direito. Terminei o curso e, paralelamente, ao terminar o curso, eu já comecei a fazer rádio teatro também, sabe, filho? E esta foi uma época maravilhosa da minha existência e, com certeza, muito marcante na minha vida, quando eu resolvi fazer rádio teatro e, novamente, pelas mãos do Ari Fontoura, que havia já com uma produção de novelas no rádio, e me convidou para trabalhar. E eu fui de mala e cuia para lá também e comecei a fazer minhas novelas no rádio. Então, eu estava fazendo teatro, fazendo rádio e a faculdade, tudo ao mesmo tempo. A televisão não existia, as pessoas acompanhavam as novelas do rádio. As pessoas, principalmente as novelas do rádio. Porque nós fazíamos a B2, que foi o auge do rádio teatro, foi a Rádio Clube Paranaense aqui em Curitiba. Ela fazia aproximadamente 10 a 11 novelas vamos dizer assim, permanentemente. Levava 5 às terças, quintas e sábados e 6 às segundas, quartas e sextas. E normalmente a gente trabalhava 2, 3 novelas
segunda, quarta e sexta, 2, 3, terça, quinta e sábado. Ao vivo? Ao vivo, sempre ao vivo, pegar o script ali, trate de jogar a voz para fora. Porque é bom que essa nova geração, principalmente hoje, tenha consciência do que é o radioteatro. O radioteatro são histórias levadas onde o espectador só imagina o que esteja acontecendo através das inflexões de voz, através das ações que são desenvolvidas na história. O resto é imaginação. E a sonoplastia? E a sonoplastia que ajudava a formar a ambientação, e a contra-regra também, com os efeitos todos, e criava aquela ambientação maravilhosa e dava a impressão que o fato estava realmente ocorrendo. E a imaginação é muito mais fértil. Por exemplo, eu tenho 1,73 m, sou moreno e eu fazia um loiro de olhos azuis, 1,90 m, príncipe do condado de não sei o que, coisa e tal. Todo mundo me via como aquele 1,90 m, loiro, um príncipe lá, etc. Essas histórias eram escritas aqui em Curitiba? Não, a maior parte vinha de São Paulo e de Rio de Janeiro. E aí via o Guiarone, vinha o Duvaldo Viana, os famosos escritores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro ou da Rádio de São Paulo, que trazia para Curitiba. E, excepcionalmente, existiam alguns escritores em Curitiba, como Paulo de Avelar, que era um dos exemplos aqui, que mais tarde até veio a ser o marido da Aldelair Rodrigues. E que escrevia, inclusive foi o meu escritor na televisão em muitas oportunidades. Então, nesta época, nós fazíamos as famosas novelas vindas de fora. E aí vinha o Direito de Nascer, Olhai os Lírios do Campo, do Érigo Veríssimo. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer aquilo que existe de mais espetacular a nível de radioteatro. A concorrência das grandes rádios nacionais, no caso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa concorrência não existia? Como é que era enfrentar aqui, ou as pessoas ouviam um pouco o rádio ondas curtas? A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, indiscutivelmente, era a audiência nacional no país inteiro. Mas Curitiba resolveu enfrentar a Rádio Nacional e achou por bem que, para enfrentar a Rádio Nacional, tinha que criar-se uma estrutura tão boa quanto a da Rádio Nacional. Para isso, montou um departamento de radioteatro muito eficiente, porque Curitiba sempre teve uma qualificação artística muito boa, bons atores, boas atrizes, e para fazer radioteatro, sendo bom ator, boa atriz, é só uma questão de adaptação de timbre de voz. Se no teatro você projeta um pouco mais a voz, no radioteatro você tem que dizer, meu amor, abaixa o tom de voz e dá o recadinho baixinho e é mais fácil até. Mas você tem que trabalhar mais a voz, você tem que dar todas as intenções do seu personagem somente à voz, através da voz. Então, o radioteatro se especializou, particularmente a B2, e montou uma estrutura que nós tínhamos 65 profissionais trabalhando em radioteatro naquela época. Numa rádio. Era uma estrutura muito grande, só para o setor de radioteatro, sem contar o departamento de esportes, o departamento de programas de auditório, o departamento de jornalismo. Então, a B2 era uma das poucas emissoras, tinha uma orquestra, 2 regionais, um cast de 35 cantores contratados. Havia salário para essa gente toda? Havia salário para essa gente toda. O rádio, naquela época, cumpria a função primordial que a televisão faz hoje. Então, o rádio era tudo. Você tinha um programa de auditório, você ia conhecer o artista pessoalmente. De vez em quando você tinha que correr das fãs, porque ela estava com a gilete na mão, querendo cortar um fiozinho do seu cabelo para levar como souvenir. Então, essa coisa que acontece no rádio hoje com os Big Star, acontecia no radioteatro. E com uma pequena diferença, que o rádio, ele dava uma auréola maior ao ator. Então, cada um criava dentro de si aquele personagem maravilhoso, aquele herói, aquele galã. Então, as mocinhas, e hoje são todas os vovozinhos, o meu fã-clube hoje é composto de mamãezinha, coroa e de vovozinhas, que se lembram ainda do tempo que a gente fazia radioteatro. E era um carinho, Vili, eu acho que não tão grande quanto existe na televisão hoje em dia, porque o carinho dessas pessoas era maravilhoso, tanto é pela quantidade de cartas que a gente recebia. Então, só para ter um exemplo, quando eu entrei no radioteatro, recebia 1, 2 cartas por dia. 4 meses depois que eu estava como ator protagonista, radioator protagonista de uma novela, passei a receber 7, 8 cartas por dia, e aí passou a ser 40 cartas por dia que você recebia. Então, aqueles maços todo dia, chegar o diretor e dizer assim, olha, essa semana veio um pouquinho menos, porque veio 35 só. Quer dizer, é incrível, né? Era o carinho que essas pessoas tinham com o trabalho que a gente fazia. E o Silvão Martins era sempre o galã? Na maior parte das vezes, meu timbre de voz era um timbre assim, agradável, simpático, era o mocinho querido, e eu brincava, eu sou o terror das domésticas, que agradava por demais,
por causa dessa forma sempre que eu tive não só de ser na vida real, como ator também. Eu era sempre uma pessoa muito educada, meus pais haviam ensinado primordialmente, o seu comportamento tem que ser exemplar antes de qualquer outra coisa. Depois você pode aprontar o que você quiser, mas para as pessoas você tem que parecer sempre uma pessoa muito fina. Isso eu passava através dos meus próprios papéis, através da minha forma de interpretar. A curiosidade destas fãs, porque o rádio não mostrava o ator, existia essa curiosidade de ir até a rádio, de ver apresentações em teatro para te conhecer pessoalmente? Quando anunciava-se que hoje à tarde, no programa Mário Vendramel, a presença do galã Simval Martins, daí você pode ter certeza que o fã-clube estava lá. Tinha autógrafo? Mas, meu Deus do céu, deixa eu contar uma historinha de autógrafo. Um belo dia, o Biratã Lustosa chegou para mim, Simval, vamos fazer uma tarde de autógrafos aí. Aqui na loja, aqui embaixo da B2, que está na Barão do Rio Branco, existia a loja Santos Irmão. Vamos fazer aqui na loja de Santos Irmão, porque o próprio Rui Santos, que era o dono da B2 naquela época. Então vamos fazer aqui na loja. Mas, Bira, uma tarde de autógrafo, será que vem alguém? Claro que vem. Nós vamos botar uns anúncios aí na rádio, vamos fazer um negócio. E estava marcado para as 3h30. Quando chegou 3 horas, o Biratã disse assim, vamos, desça lá, vamos correndo, vamos começar já, porque já tem uma fila. A rádio ficava no meio da quadra da Barão do Rio Branco, tinha uma fila de 4 ou 5 pessoas, uma ao lado da outra, tinha atravessado a Marechal Deodoro e estava dando volta lá no meio da João Negrão. Meia hora antes de começar a tarde de autógrafo, foi uma canseira, não dava nem para conversar e para parar, e eu fiquei 3 horas só autografando fotografia. Tinha que dar uma palavrinha também com cada fã? Dava um carinho, um beijinho, dava um afago, uma coisa qualquer. Era muito gratificante, mas muito mesmo, porque elas estavam ali para retribuir um trabalho que a gente estava dando para eles através do rádio. E esta coisa, alguns anos mais tarde, a gente viu que morreu pela ineficiência, principalmente das direções das emissoras. Vamos continuar contando a história, então, depois do intervalo, conversando conosco o ator e publicitário Simval Martins. Já voltamos com Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos conversando hoje aqui no programa Memória Paranaense com o ator e publicitário Simval Martins, contando um pouco da história do rádio, da televisão, da publicidade aqui no Memória Paranaense. Simval, fazendo 5 novelas ao vivo por dia, como no caso da Rádio Colombo, no final da década de 50, como é que não havia um pouco de confusão com tantos personagens que você fazia ao mesmo tempo, no mesmo dia? Não havia, porque cada você dava um molho especial para o personagem. Evidentemente, você procurava não ser repetitivo, fazendo o mesmo estilo de interpretação, porque cada personagem tem a sua característica. Numa novela, por exemplo, eu fazia um cigano, era um aventureiro que falava forte, que defendia as cores da sua gente e que brigava por todos. E no outro era um mocinho romântico, que era uma pessoa cândida, uma pessoa agradável, simples. No outro já fazia um malfeitor, uma pessoa que era irracível por todas as coisas. Quer dizer, então, cada personagem tinha sua característica, o seu modo de vida, o seu comportamento. Então, o próprio ouvinte acabava esquecendo quem é que estava por trás daquele personagem. Tinha que criar um tom de voz para cada um deles. Não diria um tom de voz, mas um estilo de interpretação. Porque a voz você não pode estar mudando, a não ser quando é um tipo. Você chega e vai fazer um coronel, então você já tem... O que é que você está pensando? Já posta um timbre de voz e solta aquele timbre de voz, já dá uma caracterização diferente. A não ser quando você faz isso. Mas quando você é o galanzinho, você não pode fugir muito das características de que é o personagem queridinho pelas meninas, que tem que ser a dondoca de todo mundo, tem que ser aquela pessoa carinhosa e que conquista as pessoas. Tanto que até hoje, né, os galãs são os chamados ídolos das novelas. E nem sempre são os melhores papéis. Os melhores papéis normalmente são os dos vilões. Estamos tendo um exemplo aí, que agora na novela das 8 em Por Amor, que
que a gente vê os bandidos normalmente se sobressaem artisticamente, não que sejam melhores atores ou melhores atrizes, não, porque os papéis oferecem mais oportunidade. Todas as vezes que eu fazia bandido, e isso só excepcionalmente acontecia, porque a própria emissora fazia questão de preservar. Ele é galã, ele vai preservar, então tem o seu fã-clube, tem o seu volume de cartas que a rádio tem interesse em manter, não quer que isso caia. Então era preservada essa imagem do galã. E como a minha aparência era até razoável, quando mais jovem, o que acontecia? Uma coisa se associava um pouco à outra. Vamos dizer, a rádio ouvinte não tinha tanta decepção ao conhecer a pessoa, diz assim, não é tão bagulho como poderia ser. Em compensação, nós tínhamos uns colegas nossos lá, que tinham vozes mais lindas, maravilhosas, mas pessoalmente a rádio até procurava esconder um pouco. E como é que era? Porque na rua, enquanto você estava só no rádio, não existia TV ainda, as pessoas conheciam o nome Simval Martins, mas não conheciam a pessoa. Então você podia andar tranquilo pela rua nessa época? No começo, apenas na primeira fase, porque logo a seguir veio o advento da televisão. A partir do instante que veio a televisão, nós partimos para a televisão também, e a coisa aí já começou a nos tornarmos um pouco mais conhecidos a nível de público. Mas mesmo assim, como a emissora possuía vários programas de auditório, às segundas-feiras tinha um programa Músicas Encantadoras, não sei o quê. Na terça-feira existia o Rádio Show das terças-feiras. Na quinta-feira existia o Expresso das Quintas com Mário Vendramel. No domingo existia programa Sérgio Fraga. Domingo de manhã existia o Cineac Rádio com Souza Moreno. Então, existia uma série de programas de auditório que a própria emissora fazia, trazendo algumas atrações nacionais e até internacionais para participar desse programa. E volta e meia nós éramos convidados também a participar no programa. Quer seja dizendo uma poesia, ou quer seja apenas tendo uma participação no programa, ou às vezes até participando de uma cena cômica, uma coisinha qualquer lá para aparecer no programa de auditório. E isso fazia com que a gente passasse a ser conhecido também via programa de auditório, porque o auditório tinha 400, 500 pessoas, já era um volumezinho razoável para aquela época. E depois também tinha o dia a dia das pessoas que iam especialmente na rádio para conhecer a gente. Eu quero falar com o Simval, eu quero falar com o Mário Vendramel, eu quero falar com o Félix Miranda, eu quero falar com o Ivo Ferro, não sei o quê. Queriam conhecer o pessoal que fazia a Você era muito namorador na época? Eu era um pouco galinhento, sim. Mas eu era uma coisa gozada, eu era um respeitador, sabe, Vili? Eu tinha as namoradinhas, às vezes 3, 4 ao mesmo tempo, né? Mas não era nunca de assumir compromisso sério com nenhuma. Eu não dava ilusão a nenhuma delas que amanhã eu ia casar com elas. Não, elas sabiam que estava ali comigo porque eu era uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, que tinha uma conversa razoável, então que as pessoas também gostavam de estar próximas de mim. Não com a intenção de assumir um compromisso. Naquela época havia uma respeitabilidade maior. Hoje em dia você começa a namorar, no dia seguinte está levando para a cama. Aliás, até no mesmo dia, desculpe, fui sem querer o dia seguinte, no mesmo dia está levando para a cama. Naquela época não, havia uma preparação até conseguir conquistar uma amizade maior, coisa e tal, e para ter relacionamento mais íntimo com uma mulher, era coisa terrível, pegar na mãozinha, um beijinho furtivo e olhe lá ainda. Então as coisas eram mais reservadas, então você estava ao luxo de ter 4, 5 namoradas sem um compromisso sério, porque eu tinha um objetivo na vida, eu quero ser um artista conceituado, querido por todo mundo, até fazer profissão disso, ganhar dinheiro e também, ao mesmo tempo, me formar em Direito, que era um sonho também do meu pai. A vibração do auditório, os programas de auditórios em que você tinha participação? No rádio, principalmente. Era muito, muito curioso. Quando a gente entrava, aquela euforia, aquela coisa assim que parecia que era um velho conhecido daquele auditório, parecia que eles estavam querendo carregar a gente no colo. Chegava a alguns pontos até de adoração, de tanto carinho que o público tinha para com o nosso trabalho. As pessoas mandavam bilhetinhos e às vezes até algumas mais ousadas, ia correndo atrás da gente com gilete para cortar um pedacinho de cabelo para guardar como souvenir. E essas coisas todas eram muito gratificantes. Quando a gente entrava num elevador, ficava até meio constrangido, porque as pessoas, tudo muito comum, olhando, e cochichava, o outro apontava a gente às vezes até preocupava, será que tem alguma coisa atrapalhada aqui comigo? Nada, porque estavam reconhecendo a gente, e isso aconteceu logo a seguir, porque eu fiz 2 anos, se tanto, de rádio-teatro, e logo a seguir já coloquei televisão na minha vida, velho.
E aí a televisão foi um complemento do rádio teatro. As pessoas adoravam o trabalho que a gente fazia no rádio e, por extensão, nós começamos a conquistar um novo público, aquele mais elitista um pouco, que era o público da televisão. A televisão não estava só na classe média nesses primeiros anos da década de 60? Não diria nem média, estava na classe alta. Nós, depois, com minha passagem na Hermes Macedo, eu vou contar um casinho a posteriori, a respeito de um produto que a gente estava querendo vender e resolvemos anunciar o preço à vista daquele produto. Então, é um absurdo, como custasse hoje R$ 7.500 aquele produto. Nós resolvemos anunciar, compre esse produto na loja da HM que vai pagar apenas R$ 7.500. Anunciar à vista, onde os planos iam até 36 meses, sem juros, sem acréscimo, você anunciava à vista. E vendeu todos no dia seguinte, que nós atingimos o objetivo, o alvo direto que se pretendia. Então era um público muito elitista, porque a quantidade de aparelhos era muito pequena. Então, o que a televisão... Alguns em locais públicos. Alguns em locais públicos. A televisão começou em Curitiba, que teríamos 500 aparelhos vendidos. No mês seguinte já teriam 2.000 televisores. 4, 5 meses depois já teriam 3.000, 5.000. Cresceu rapidamente. E aí foi vertiginoso. Aí a gente começava a sentir essa importância da televisão na nossa vida. Ainda no radioteatro, você chegou a fazer uma novela em que praticamente era você e uma atriz e um diálogo. E aí até mostra como é que o rádio possibilita isso, a criação da ilusão, né? Duas pessoas durante muitos e muitos capítulos. É verdade. Eu estava na Rádio Colombo do Paraná quando recebi uma proposta muito boa da Rádio Clube Paranense para ir para lá. Então eu falei, Ari Fontoura, sinto muito, mas dessa vez não, eu vou seguir por caminhos diferentes, vou cortar as asinhas minhas consigo aqui e vou lá para a Rádio Clube Paranense. Fui para lá e eles programaram a minha estreia, lá chamaram durante 15 dias, eu e Irene Moraes, uma excepcional atriz e excelente locutora também. Fomos fazer uma novela e foi escolhido, o Ivo Ferro escolheu a novela... nem me lembro o nome, mas passava-se numa ilha, onde existiam 40 capítulos dessa novela, era às 13 horas, levadas às segundas, quartas e sextas-feiras, às 13 horas. E era 39 capítulos, só eu e ela, presos naquela ilha. Então exigia de nós, Vili, um jogo de cintura muito grande, porque naquela ilha acontecia de tudo, havia suspense, havia um crime não desvendado, de repente aparece um cadáver na ilha e como surgiu, de que jeito, eles começam a tentar desvendar, e de repente eles são inimigos e depois já volta a ter um caso de amor e de repente já vem nascer o primeiro filho deles ali naquela ilha, complicado toda a vida, a trama toda envolvendo só os dois personagens ali. E foi o meu primeiro sucesso na Rádio Clube. Tanto é que eu, quando estava na Rádio Colombo, eu recebia o quê? 1, 2 cartas por semana. Eu comecei a fazer essa novela na B2, já passei a meia dúzia de cartas por dia, aí já fez 20 e etc. Aí foi a minha consolidação como rádio. O que podia mostrar a sua popularidade é que um político que tinha o mesmo nome que o seu do interior conseguiu uma grande votação em Curitiba na época. É verdade, esse é um fato curioso. Havia um político, aliás, foi prefeito em Clevelândia, lá no oeste do estado, e ele foi candidato a deputado estadual. Ele usava também, o nome dele todo era Simval Martins de Araújo. E o meu nome é Simval Ferreira Martins, mas eu sempre só usei também Simval Martins. E os políticos entendidos, tipo Aníbal Cury, etc., dizia que ele ia ter em Curitiba, o que 200 votos aproximadamente, por ser um prefeito de cidade do interior. Não tinha, embora tinha alguns membros da família em Curitiba, mas não tinha agilidade para mais do que 200, 300 votos. Ele teve aproximadamente 5.000 votos em Curitiba. Aí o pessoal diz, viu, você foi para lá, muita gente me cumprimentando na rua, parabéns, deputado, não sei o quê. Que deputado? Foi o outro lá que ganhou, não era a minha vez. Eu queria ser ator, né? E dava para viver como ator? Como é que era o salário na época para o rádio? Era possível viver de rádio se fosse essa a sua opção? Não, só de rádio não dava. Evidentemente, então, o que nós fazíamos? Eu fazia rádio, teatro e televisão. Num local que eu cheguei a ganhar dinheiro, posso dizer que ganhei dinheiro, cheguei a construir a minha casa às custas da televisão. Mas por quê? Porque na televisão eu fazia não só um papel de ator, eu fazia 5 papéis. Eu era produtor, diretor, principal ator, fazia o cenário e ainda arranjava o patrocinador. Então eu ganhava por 5. Eu ganhava por 5 porque eu fazia o papel de 5 pessoas na televisão. Hoje não existe nada disso. Hoje é 5 pessoas no mínimo para cada um desses cargos. Então o que acontece? A televisão me deu a oportunidade de ganhar um pouquinho de dinheiro.
Mas também foi só um pouco, ninguém ficava rico com televisão naquela época, coisa terrível. Você imaginou ganhar R$50, seria o cachê de hoje aproximadamente, para cada capítulo de novela ou para cada teleteatro que você fazia. Agora, se você ganha 50 e faz 5 funções, por dia já vale a pena. Aí você faz 3, 4 vezes por semana, soma tudo isso, acaba compensando, acaba valendo a pena. Mas o rádio continuava a mesma coisa que é hoje, pagando mal. Atenção, senhores diretores de rádio, pague melhor os seus profissionais, que com certeza vocês terão mais audiência. Simval, depois do intervalo vamos falar da história da TV, né, que você participou também desde o começo. Simval Martins, ator e publicitário, nosso convidado de hoje aqui no Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com Memória Paranaense, ouvindo hoje o depoimento do ator e publicitário Simval Martins. Simval, no começo da década de 60, a sua passagem do rádio para a televisão, a chegada da televisão em Curitiba, como é que foi? Parece que era uma sina na minha vida, o Ari Fontoura estar presente, né? Naquela época era muito forte em Curitiba a rede Tupi de televisão. E recém-inaugurada, eles estavam montando toda a sua estrutura, a sua equipe, o Ari foi convidado para dirigir o teleteatro deles. No terceiro trabalho dele, já me convidou para trabalhar. 3 semanas depois, eu já estava montando o meu próprio programa na televisão. E era um teleteatro também, patrocínio do TeleCCI, que chamava TeleCCI. Ajudamos a vender o edifício Caiobá, lá em Caiobá, através do Zé Cardoso, que era o homem que nos contratava. As empresas investiam, então, nesse teleteatro, buscando audiência e buscando vender seus produtos. E com um detalhezinho muito curioso, naquela época, a empresa patrocinava o programa, não existiam janelas. Então, ela patrocinava inteirinho, naquele espaço de 30, 40 minutos, 50 minutos, era todo o custo para aquela única empresa contratante do programa. Tanto é que eu fiz Grande Teatro CCI, Grande Teatro Bamerindos, porque levava o nome da empresa, porque a empresa era patrocinadora. E eu tive uma das alegrias que eu tive quando eu fiz o Grande Teatro Bamerindos, eu fui o primeiro a colocar na televisão o nome Bamerindos, porque antes era Banco Mercantil Industrial de São Paulo, uma coisa assim. E foi a primeira vez que eles criaram a sigla Bamerindos, que significa Banco Mercantil Industrial, industrial. Essa transição para a televisão, você se sentiu à vontade diante das câmeras ou foi difícil sair do rádio e aparecer na televisão? Eu era um azogue para essas coisas, sabe, Fili? Eu sempre tive um tino de muita observação para as coisas. Eu olhava e ficava ansioso de querer saber o que é, como é, de que jeito é feito. Isso aconteceu com a minha primeira experiência em teatro, depois a minha segunda experiência em rádio-teatro e a terceira experiência em televisão não foi diferente. São 3 técnicas diferentes de que eu aprendi a dominar imediatamente. Porque o teatro a gente tem que ter essa noção de que eu estou aqui no palco, estou sendo visto desde o pezinho de cabelo, lá do ponta do dedão até o fiozinho de cabelo, inteirinho, eu tenho que trabalhar com o corpo inteiro. No rádio-teatro eu só uso a minha voz. Eu sei que aquele recurso é que eu devo utilizar para tentar repassar todas as emoções. E na televisão eu tenho ao meu lado todos os recursos técnicos que a televisão me proporciona. Por exemplo, se eu tenho um perfil bonito, eu vou usar esse perfil todas as vezes que eu achar que devo usar, porque o meu perfil é bonito. Se eu não tenho um perfil bom, eu vou procurar, na maior parte das vezes, fugir desse mesmo perfil. Eu tenho a música dando um apoio por trás, eu tenho os efeitos técnicos que a própria televisão nos proporciona. Então, eu era um curioso, porque a partir do instante que você começa a trabalhar em televisão, você sabe que a câmera está um pouco afastada, você tem que utilizar um certo timbre de voz mais projetada. Você vai para plano americano, para quem não sabe, plano americano da cintura para cima, você tem que usar um meio tom de voz. Quando você vai para super close, você não pode projetar o mesmo tipo de voz como eu estou fazendo agora. Se você me der um close, eu já vou falar mais baixinho, porque eu estou pertinho de vocês, é mais fácil de me comunicar. Para você era fácil, que era uma pessoa extrovertida, não se atrapalhava com a televisão. Alguns atores sentiam dificuldades com a televisão, aquele estado de tensão, de saber que está ao vivo e um teleteatro que não pode haver erro? Muitos tremiam,
muitos tremiam. E uma vez eu estava contracenando, mesmo atores já um pouquinho mais tarimbados em cima da coisa, se batiam, né? E uma vez eu estava fazendo o Vovô Los Belos, se não me falha a memória, que o Ari Fontoura fazia o papel, e eu estava contracenando com ele. E nós dois, de repente, foi para os dois, assim, na mesma hora, deu o que a gente chama em teatro ou televisão, pane. Some tudo. Você não sabe que palavrinha você vai dizer na frente, de que jeito vou falar, como vou falar e o que vou falar. É pane total, branco total. Aí nós ficamos olhando um para o outro e disse, e daí? Eu falei para ele. Ele olhou para mim e disse assim, e daí o quê? Aí eu olhei para ele e falei assim, vovô, você estava com vontade de dizer uma coisa para mim, mas está escondendo o jogo, né? Começamos a improvisar e ficamos quase 5 minutos em cima do improviso, dizendo abobrinha um para o outro, e não vinha danado do texto para a gente continuar. E aí, chamava intervalo, uma situação como Daí, essa? quando sentimos que a coisa não ia dar mesmo, não ia para frente, às vezes, se o contra-rega fosse esperto, e às vezes o contra-rega era esperto, às vezes ele chegava por perto, dava uma sopradinha, que na maior parte das vezes saía no ar também essa sopradinha, né? E aí nós pegávamos o fio da meada e tocava para frente. Porque tanto seja o teleteatro como o teatro, a partir do instante que você se perde e alguém dá uma sopradinha, você se acha de novo e a coisa desencadeia maravilhosamente bem para frente, sabe? Mas tem coisas maravilhosas que a televisão nos proporcionou também, e eu me lembro de algumas delas assim maravilhosas. Quando nós fizemos na televisão um personagem maravilhoso que eu tive a felicidade de criar, que foi o Parnabino, de uma série chamada É Proibido Sonhar, do meu querido e compadre falecido Maurício Távora. Ele escreveu esse personagem especialmente para mim e me deu um outro ator para trabalhar comigo, que é o José Maria dos Santos, fabuloso também. E nós fizemos essa série do É Proibido Sonhar durante uma temporada muito grande, onde eu fazia um velhinho de uns 70 anos de idade, mais ou menos. Mastigando a dentadeira, bigodinho e tal. E tinha um timbre de voz assim. Ele gostava de judiar do doutor Beleza e fazia assim, seu energúmeno. Era um personagem maravilhoso. E o bacana desse personagem, ele era um funcionário público dominado totalmente pelo chefe e pelas próprias circunstâncias do funcionalismo da cidade, que era imperante. E em qualquer lugar que ele se encostava, ele dormia. E em dormindo ele sonhava. E no sonho ele era um super-herói. E daí ele se vingava de tudo e de todos, porque ele era o rei do terreiro. E aí ele judiava do chefe, que normalmente no sonho dele o chefe era o bandido. O chefe era o bandido. E o bandido apanhava toda a vida. Porque o Zé Maria me batia de verdade em mim, mas eu me vingava porque ele sabia que vinha o troco depois, quando eu era o super-herói. Quando eu fiz Capitão Blood... Mas depois acordava no final, voltava a sofrer de novo e levando porrada. Até a semana que vem. Quando eu fiz Robin Hood, foi a semana mais cansativa que eu me lembro até hoje na televisão. Eu tinha uma luta de espada que durava de 5 a 7 minutos ao vivo no ar e tinha que parecer verdadeiro, onde eu tinha que lutar com 4 piratas bandidos e vencê-los. Mas ensaiamos exaustivamente. E no dia que nós fizemos isso, eu já não era gordo, perdi 4 quilos, Billy. Só nesse dia dessa luta que tinha que fazer, porque nós fizemos truque de tudo quanto é jeito, pegava com a corda com uma mão só e dava pontapé aqui, espadada no outro aqui, e pulava aqui, e defendia-se que espadada vinha por cima e dava uma por baixo, e tinha que enfiar direito para não enfiar de verdade, né? Esta foi uma mais cansativa. E acidente de cena, eu me lembro de uma que foi muito curiosa. Eu fazia um rapaz que começava a recordar o seu passado e ele acabava entrando mais tarde no cangaço. E ele recapitulava o passado dele, por que ele entrou no cangaço. Tinha uma cena que ele tinha uma briga com 5 bandidinhos da cidade, ele morava numa cidade interiorana do norte do país, e pegam esse cara e dão luta para valer nele. Mas antes dele apanhar, nós tínhamos que simular uma luta bastante forte que parecesse verdadeira. Eu tinha que dar uns meia dúzia de pontapé e soco para cá, até que finalmente alguém me prendia aqui por trás, e quando ele me prendia por trás, eu conseguia me desvencilhar e passava a mão por cima do pescoço dele e virava para dar uma cambalhota no cara, que era um dos truques ensaiados. Na hora que eu fiz isso, que eu puxei o cara, o meu pé escorregou, porque para fazer que era terra no estúdio, o estúdio era
tinha que parecer que é terra, a gente colocava serragem, porque o estúdio era de madeira comum. Então, escorreguei. Eu puxei, escorreguei, bati com o nariz no chão, assim, ele caiu em cima de mim. Tudo ao vivo? Tudo ao vivo. E 30 segundos depois, eu tinha que voltar para a cena lá, bonitinho de novo, coisa e tal. E eu estava falando para o cara, o delegado que estava sendo entrevistado, e dizia para o camarada assim, e foi isso que exatamente que aconteceu. Pim, pim, pim. Sangrando. O sangue caindo em cima da mesa, assim. Não tinha saída, né? Peguei um lenço discretamente e continuei a cena, segurando, tentando estancar o sangue. O pessoal já correndo lá atrás para buscar gelinho. De vez em quando dava uma fugida por trás da câmera, botava gelinho e voltava para a cena de novo. E com tudo isso ao vivo, assim, vieram as primeiras novelas ao vivo pela televisão. Você estava lá? É verdade. Eu tenho essa alegria, essa felicidade de ter sido também o primeiro a fazer a primeira telenovela na TV Paranaense Canal 12, em Curitiba. Chamava-se A Última Carícia, um personagem onde eu era também o ator protagonista, o produtor, o diretor, fazia o cenário e ainda arranjava o patrocinador, a velha Macana Erickson, que acreditou em nós. Nós fizemos a primeira novela. E aconteceu uma coisa muito curiosa, Vila, eu vou ver se dá tempo de contar bem rapidinho. Nós anunciamos a novela às 18h40, que ia estrear segunda, quartas e sextas-feiras. E eu estava no Canal 12. E a Rede Tupi resolveu nos passar para trás. Anunciou no mesmo dia, às 18h30, também a primeira novela no ar, da televisão paranaense. Era uma briga de foice naquela época, né? No dia da estreia, Vili, às 5h, poft, deu pane nos transmissores da Rede Tupi de televisão em Curitiba, ficou uma semana fora do ar. Eu estreiei a novela, então... Acabou sendo a primeira novela. 95% de audiência. Daí a outra entrou também, mas entrou depois de mim. Aí quem começou a assistir não ia deixar de passar para outra. 95% de audiência nós tivemos naquela época. Vamos para o fim desse trabalho em Curitiba, porque no rádio você continuou ainda no começo da década de 60, mas daí vieram as novelas gravadas do Rio, que entravam aqui no rádio já pronta, desempregando as pessoas, e na televisão vinha o videotape também, e depois a formação das redes, acabando com tudo isso, né? Como é que foi esse final de um período de glória para esses atores paranaenses, produtores, cenógrafos? Bom, a partir do instante que as novelas foram caindo de audiência, e algumas emissoras fazendo novelas gravadas, a própria B2 achou por bem que não devia mais fazer rádio-teatro. Mas existia uma elite de radioatores, etc., dentro da Rádio Clube Paranense, e nós ainda fizemos por 2 anos um programa rádio, Show do Meio-Dia. Era um meio-dia, um programa de variedades, de humor, etc., que estourava em audiência também, porque era um programa montado no rádio com todos os nomes já consagrados na própria emissora. Ficamos quase 2 anos aí. Então foi a última coisa que eu cheguei a fazer dentro da B2. E a televisão, a partir do instante que nos cerceou a oportunidade de continuar fazendo novela, porque não compensava mais, era muito mais barato tudo gravado, chegar pronto, muito mais barato, etc. Embora a televisão gastava muito pouco, porque nós éramos produtor, diretor, nós mesmos éramos responsáveis por tudo e ainda pagava o horário da televisão. Mas elas acharam por bem utilizar o mercado nacional com atores mais badalados, etc. Aí veio a fase nossa de garoto propaganda, também tive a fase. E tive a alegria de ser o primeiro garoto propaganda a fazer um comercial a cores na televisão paranaense. Também o Canal 12 foi pioneiro em fazer televisão a cores em Curitiba, que a primeira transmissão a cores, só para relembrar, foi a Festa da Uva em Caxias do Sul. Foi a primeira transmissão a cores. Então, eu fui garoto propaganda naquela época e já fiz essa primeira experiência que foi bacana você se ver colorido. Eu estava cansado de viver em preto e branco e assim só de cinema, porque naquela época, Vili, cada vez que tinha uma tomada externa, nós fazíamos a coisa filmada. E nós chegamos à ousadia, eu tive a ousadia de fazer 15 minutos de filmagem na penitenciária estadual, lá em Piraquara, e depois nós dublamos todos nós mesmos no ar, vendo pelo monitor. Se dublando no ar, com o telecine soltando as cenas lá. Mas era um cheio de invenção naquela época, era uma fase criativa, muito bonita. Tá bem, Simval, depois vamos contar um pouquinho da história da publicidade, que foi sua fase a seguir. Estamos conversando aqui com o ator publicitário Simval Martins. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do Memória Paranaense, conversando hoje com o publicitário, ator Simval Martins. Simval, fechando a história da televisão e do rádio com essa participação toda paranaense, como é que foi para essa categoria? De um momento para outro, aquela mudança brusca e acabou o radioteatro, acabou o teleteatro em Curitiba. Como é que vocês sentiram isso? Primeiro, com muita tristeza, né? A gente estava sentindo aos poucos que a atividade artística, à exceção do teatro, que é uma iniciativa quase sempre privada, né? As chamadas atividades conjuntas, que era a televisão e o rádio e o teatro, haviam terminado. Então nós tínhamos que partir para outros caminhos. Como eu fazia aproximadamente 2 anos que havia me formado, eu falei assim, eu vou voltar a fazer a advocacia. Eu já tinha exercido mais ou menos quase um ano a profissão, mas só assim, combinando um pouco com o rádio, e sobrava muito pouco tempo. Mas eu falei assim, eu vou voltar a fazer. E eu falei, o René Dotti vai ser o meu patrão, mora, ele já tinha um escritório montado, eu vou trabalhar com ele lá. Nesse momento que eu estava armando a coisa para que isso acontecesse, o Biratã Lustosa, que era o superintendente da B2, disse assim, Val, a Hermes Macedo está precisando de gente, eu indiquei você. Eu falei, como? Eu sou artista, você é comerciário, agora vai lá, vamos fazer assim. Você vai lá, você faz uma experiência, se não gostar, você volta para cá. Aí a gente não te despede aqui, que eu era funcionário da Rádio Clube Paranaense. E eu acabei indo para a HM desta forma, quase que empurrado. E foram 20 anos aí? E acabei ficando mais de 20 anos lá dentro da HM e tive a felicidade de ascender a profissão lá dentro. Eu fui lá, primeiro, eu queria ser Relações Públicas de Hermes Macedo. Cheguei lá e disse assim, primeiro você tem que fazer uma experiência aqui dentro da casa, você vai ser chefe auxiliar de compras do departamento lá embaixo. Tá bem, para aprender a casa, para conhecer a casa, o que é, como não é, e fui para lá. 6 meses depois já estavam querendo me dar uma chefia lá da compra do departamento de imóveis. Aprenda tudo de imóveis que você vai ser o comprador do departamento de imóveis aqui da empresa. Aí tá legal, comecei a ler toda a literatura que existia em cima de imóveis. Daí quando eu estava me achando um cracão em compra de imóveis, estofados, colchões, conhecedor de espuma, de tecido e couro, etc. Aí o diretor superintendente lá da Hermes Macedo, o senhor José Leal do Amaral Júnior, grande amigão da gente, chegou e disse, você assume a propaganda amanhã. Sérgio Augusto lá, Rabelo, lembra do Sérgio Augusto Rabelo? Que era o chefe da propaganda naquela época, que tinha substituído o Wilson Brustolin. Vai lá, assumi a propaganda e fui devagarinho, primeiro chefe da propaganda, depois chefe de departamento, a propaganda transformou-se num departamento, depois já transformou-se num setor onde eu fui ser gerente. Mas foi uma fase importante porque foi um crescimento, se tornou a maior rede do Paraná, né, de eletrodomésticos e a terceira do Brasil. Uma das maiores do país, a terceira, muitos anos consecutivos. Era uma coisa assim muito gratificante, porque a gente começou aprendendo com a fase de transformação que a própria propaganda estava ensinando. Hermes Macedo, quando eu entrei lá, estava com 19 lojas. Em 91, quando de lá saí, estava com 230 lojas e não havia uma empresa a mais só, haviam 17 empresas no grupo. Um patrimônio ao redor de 700 milhões de dólares. A propaganda era muito simples, muito direta? Muito direta, muito objetiva. Na televisão nós usávamos slides. Não existia nem filme comercial. Aí, nesta mesma fase que começaram a surgir os primeiros filmes para televisão, ainda em branco e preto, de uma forma assim muito arcaica, que o velho Dimitri fazia para nós lá na Hermes Macedo. Mas, à medida que a própria tecnologia foi avançando, nós também começamos a aperfeiçoar um pouquinho mais, não só o nosso trabalho de comunicador, não só o nosso trabalho de criação, etc. E aí nós começamos a criar campanhas, e essas campanhas acabaram ficando históricas dentro de Hermes Macedo. Uma campanha como a Grande Venda da Cooperação, nós fizemos 19 anos seguidos. Todo mês de março o público vai ficar esperando que viesse aquela campanha. E sempre com um recadinho simples. Todas as vezes que tentávamos inventar, nós nos machucávamos. As agências de propaganda, inclusive, viviam nos metendo pau. Primeiro porque queria a conta da HM. Esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós fazíamos uma coisa muito chão. Para dar um exemplo, que tipo de mensagem assim, mais comum existia na época? Década de 60, de 70? Vinha um apresentador e diz assim, só amanhã ou só nessa semana você aproveita nas lojas HM o televisor Philips, que custa apenas R$650. Olha aqui que beleza, apenas R$650. Então, volta para ele e diz assim, essa oferta é tão boa que vale a pena repetir. Televisor Philips, assim, vá amanhã mesmo comprar seu produto na loja HM.
recadinho, curto e grosso, direto e objetivo. Não havia inventiva, blá, blá, blá. Quando o lançamento de uma grande campanha, aí se criava alguma coisa. Não quer dizer que você, ao criar alguma coisa, que também você estava acertando. Cansamos de cair no cavalo, às vezes, por querer ser criativos. Nós sentimos que o nosso chão não era aquele. E tanto é que nós estávamos fazendo bem feito, que uma vez eu recebi um dos maiores elogios que um publicitário pode receber na sua vida. Pedro Stier, que era dono da loja Tarobá, chegou para nós e disse assim: Simval, eu quero comprar de vocês aquela segunda campanha que vocês não aprovam lá. Porque normalmente nós fazíamos um brainstorm, criava 8, 10 campanhas para ser aprovada uma. Ele queria comprar a segunda nossa. Quer dizer, isso para um publicitário, vindo de um outro empresário que também era vitorioso, sem sombra de dúvida, naquela época, era para nós um elogio do tamanho de um bonde e vinha nos alertar mais uma vez que nós estávamos no caminho certo. Independente desses chamados recadinhos, nós fazíamos anúncios de jornais. A Gazeta do Povo, por exemplo, nós tínhamos uma média de 14, 15 anúncios toda semana. Nas edições do domingo era 14, 15 páginas só nossa de Hermes Macedo. Agora, como explicar que uma cadeia tão grande, tão forte, comercial, e com um deputado federal dirigindo, né, que também foi para a política, 20 anos na política com Whitney Braga, como explicar depois a decadência de um grupo tão forte no Paraná? Bom, foi depois que eu saí lá que aconteceu. Não quer dizer que tenha esse. Eu saí de Hermes Macedo entrou em concordado. Nada disso. Evidentemente a gente ainda ficou com lastros lá dentro, muitos amigos, etc. Mas a nova administração, porque o Dr. Hermes, a partir de 91, já estava com a sua situação de saúde periclitando cada vez mais. Ele estava com problemas delicados, incontornáveis para continuar na frente do grupo. Então os herdeiros assumiram. E os herdeiros, em assumir a empresa, resolveram dar uma guinada, aquela chamada guinada de modernização dentro da empresa. Então, ainda pegou pela frente o governo Collor, que teve um complicador adicional, começaram a despedir os funcionários mais antigos e começaram a trazer executivos de São Paulo que não tinham familiaridade com os problemas de uma empresa familiar, com características muito próprias, muito chão, que as pessoas vestiam a camisa para valer. Quando você vem de fora, você primeiro vou ver o que vai acontecer aqui, como é que é, onde é que eu estou, e tal, para ver o que eu posso fazer. E não era nada disso, a empresa já estava em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Então pegou custos sociais homéricos. Passou uma época de, ao redor de 2 anos seguidos, a empresa passou por chamada fase de enxugamento. Como é que você pode enxugar uma empresa despedindo 400 funcionários por mês? Durante 2 anos seguidos. Você não está enxugando essa empresa, você está acabando com ela. E me parece que foi isso que acabou acontecendo. A concorrência também das empresas que chegavam de fora de eletrodomésticos pesava também? A além concorrência da dificuldade econômica do país? Um pouco, mas concorrência sempre teve. Não foi só nessa época, após o falecimento do Dr. Hermes, que a concorrência chegou. A concorrência talvez até pudesse ser um pouquinho mais acirrada, mas no momento que você tem uma concorrência mais acirrada, você tem que ser mais capaz e mais eficiente. Então o que aconteceu numa série de coisas, essas mudanças todas, substituição de equipe, enxugamento excessivo de quadro, e aí trazendo profissionais novos que não deram certo. O talento comercial de Hermes Macedo era o fundamental para construir esse império, que chegou a 230 lojas. Além do Dr. Hermes, que era uma águia empresarial, era um comerciante de envergadura fantástica, era um homem que tinha uma visão extraordinária do amanhã e das coisas comerciais, ele tinha uma equipe, ele tinha uma estrutura de pessoas que vestiam a camisa. Eu cheguei à época, eu tinha um compromisso lá em Guarapuava e tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Eu pegava o ônibus 3 horas da madrugada. Vá pedir para um executivo que vem de São Paulo ao Rio de Janeiro que faça isso, para ir de ônibus, daqui até lá, para estar lá às 7 horas para fazer um compromisso. Então, o Hermes Macedo se cercou, e um dos seus próximos entrevistados deve ser o Luiz Alfredo Manucelli, ele acompanhou muito de perto isso, porque naquela época ele era diretor comercial do Canal 12. E ele via muito de perto o que era a HM, como é que trabalhava, e como aquele pessoal vestia a camisa. Ele tinha até um apelidinho para os funcionários lá da HM, é Xerox. Um é igualzinho o outro, parece que veste a camisa de uma certa forma que não quer tirar mais. Então esse foi um dos segredos principais da HM, que mais tarde passou a não ter. Endividou-se e numa inflação de 30% a 40% ao mês, você tenta administrar dívida, é o primeiro passo para a derrocada total. Simval Martins, deixando aí a publicidade, você voltou novamente a ter um tempo para dedicar-se ao teatro nos últimos anos. Em 91 eu saí da HM. E saí com muita tristeza. Eles resolveram nessa fase de transformação, uma das coisas foi fechar a agência.
Não entendi por quê. A agência ia indo tão bem e dava lucro para a empresa. A agência era uma das primeiras agências do mundo. O Marcelo mesmo dizia assim, eu não sei vocês, você é a única agência do mundo que dá lucro, ao invés de gastar dinheiro da empresa. E era isso que acontecia, não acreditaram nisso, então fecharam o nosso setor. E fechando o nosso setor, embora, né? Embora, me aposentei, disse assim, o que eu vou fazer agora? Você ainda se candidatou a vereador, esperando algum resquício assim, dessa saindo de lá, diz assim, olha, eu sou o bom, eu sou o famoso Simval Martins, coisa e tal. Todo mundo vai se lembrar de mim, na hora que me vê na televisão dizendo eu sou candidato a vereador, todo mundo vai votar em mim. Sã inocência. A memória do povo é muito curta. A memória do povo é curtíssima, então foi uma tristeza, foi um fracasso total. Mas aprendi muita coisa, que em política você não deve ser, você deve parecer que é. Seguir o que o Requião faz, né? Principalmente dar a aparência, aquilo que as pessoas esperam no político. Exatamente. Fechando então, o teatro hoje, essa dedicação hoje ao teatro. Aí voltei a fazer teatro, saindo de lá, voltei e a Lara Schneider estava dirigindo um espetáculo lá na Guaíra chamado Palácio dos Urubus, e eu fui para lá. Ela me convidou, eu trabalhei no espetáculo, depois trabalhei no Vampiro e a Polaquinha, 1 ano e meio, a peça continua em cartaz até hoje ainda. Nesse tempo eu criei esse tempo todo que eu estava na Hermes Macedo, conheci um rapaz fantástico, um rapaz que é um dos maiores empreendedores a nível teatral que existe no Brasil, chama-se Giovanni Sesconeto. Esse rapaz, ele fundou o seu próprio grupo de teatro, que é a Giovanni Promoções, e criou o seu próprio teatro lá em Santa Felicidade, que é o Espaço da Criança. E eu fui lá dar uma mãozinha para ele, trabalhar com ele, cuidando de alguma coisa administrativa, da lei de incentivo à cultura, trabalhando nas peças também. E sou o paizão deles lá no teatro, que eu sou o mais antigo, o mais experiente na área, principalmente de administração. E fui dar a minha contribuição lá e já estou lá há 4 anos aproximadamente. O Giovanni é um velho amigo, um velho companheiro de longas datas, e nós estamos fazendo um trabalho lá que vale a pena ser conhecido. O Espaço da Criança em Santa Felicidade, que o Giovanni tem a felicidade, não é só o homem que está lá fazendo a coisa forte, ele tem a felicidade de ter uma esposa maravilhosa também, que é uma atriz, eu considero a melhor atriz de teatro infantil que existe neste país, que chama-se Mara Rangel. É uma atriz fantástica, excepcional, não é só de teatro infantil, ela faz teatro adulto também, mas principalmente ela especializou-se em teatro infantil, e essa é a esposa do Giovanni, que além de ser uma amiga maravilhosa, é uma atriz de mão cheíssima. Então, com esse pessoal, estou convivendo, matando a minha vontadezinha antiga de continuar fazendo teatro, e se Deus quiser, ainda vou voltar a fazer um pouco de televisão, porque eu adoro fazer televisão também. Nós vamos voltar a fazer novela no rádio, e que com certeza vai ser sucesso absoluto de novo. Muito obrigado, Simval, pela participação com a gente. Obrigado a você, Vili, e a vocês pela gentileza que tiveram conosco. Obrigado. Hein? Muito obrigado a você que acompanhou o programa Memória Paranaense. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.